Eu peço que você pegue a sua Bíblia agora e abra comigo em Mateus. Hoje, capítulo 6. Nós estamos aí, Sermão do Monte, né? E muito abençoados por essa palavra. Vamos lá então, Mateus capítulo 6, hoje versos, eu quero ler de novo, né? 22 até... Começando no 22 até o 34, quero ler até o 34 hoje, acompanhe a leitura, depois nós vamos orar e meditar. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, um pedacinho só, um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, eles não fazem tecido, não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Senhor, não ensine apenas a nossa mente, não apenas o nosso entendimento, Senhor. Não, Senhor. Ensina-nos por inteiro, Senhor Deus. Deus, nós precisamos desse ensino vivo, esse ensino personificado. Deus, nós queremos o poder do Teu Espírito Santo para viver essas coisas. Não queremos apenas informação. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós aqui, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não precise dessa bênção hoje. Eu sou o primeiro que precisa. Deus, em nome de Jesus, encha a minha vida hoje com o Teu Espírito Santo por meio dessa palavra que vivifica. Faz isso, Deus, na nossa vida. Nós te imploramos, em nome de Jesus. Nós queremos viver a vida plena e abundante que o Senhor
prometeu, que o Senhor nos ofereceu, nos doou. Nós queremos isso, Senhor. Nós estamos aqui por uma vida plena, por uma vida cheia do Senhor. Então, Deus, completa essa obra na nossa vida. Nós pedimos um impulso do Senhor a nós hoje, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, existe um sujeito que é muito famoso entre os psicólogos, e provavelmente você também já ouviu falar dele. Se chama, o nome dele é Abraham Maslow. Agora eu não sei se ele está vivo. É vivo o Maslow? Não sabe? Mas o Maslow, famoso porque ele, numa teoria que ele formulou, interessante, cuidado com a lógica que às vezes é aquela lógica, uma lógica falsa, sabe? Aquela coisa que parece que é lógico, que você não pensa um pouco mais, você não tem mais informação, você acaba aceitando. A lógica dele parece muito boa. A teoria dele de autoatualização, ele desenvolveu o seguinte, ele diz que desde o nascimento as pessoas têm assim uma hierarquia, né? Você pensa em degrau, você pensa em algo acima e tudo, né? Pelo menos no conceito mais humano da coisa, né? Uma hierarquia de necessidades. Então começa das mais básicas, que são as necessidades biológicas e necessidade de segurança. E aí, quando essas necessidades estão satisfeitas, você começa então a procurar satisfazer as necessidades psicológicas, que são a necessidade de pertencer, de amar, pertencer e amar, a necessidade de ser estimado, né? De ser valorizado pelas pessoas, e a necessidade de autoestima, que é uma necessidade de autovalorização. Não parece bonito? Então, como é uma hierarquia, você vê assim, vai subindo, né? Então, a ideia é de que, imagine só, se você alcançasse tudo isso, você seria uma pessoa plena, né? Uma pessoa, né? Tudo bacana, olha, suas necessidades biológicas, suas necessidades de segurança estão satisfeitas, as suas necessidades de pertencer, de amar, a sua necessidade de ser estimado pelos outros, né? A necessidade de autoestima, tudo completinho, você se tornou o padrão, o varão perfeito. Agora, eu só conheço um de verdade que pode ser chamado de o varão perfeito. Se chama Jesus Cristo. E eu preciso perguntar para Jesus, quando eu escuto o Maslow, eu tenho que perguntar para Jesus, o que o senhor acha dessa teoria, né, do Maslow? E aí eu vejo Jesus jejuando, por exemplo, necessidade básica, né? Alimento, jejum, Jesus se negando a isso, a necessidade de segurança. Oh, irmão, Jesus veio para morrer. Jesus veio para daquela ali, se entregou aos cravos. Bonito de cantar, irmão, mas você quer os cravos? Ele não veio, só não prestou atenção nessa necessidade básica de segurança, a necessidade de pertencer, irmão. O Senhor abre mão do céu das suas glórias e, assim, ele chegou às raias daquele momento tremendo de separação do Pai, que é praticamente inexplicável e incompreensível para nós. A gente afirma, porque a Escritura dá a gente esse respaldo aí, mas assim, uma coisa que é difícil até de entender, a gente só fala, né? Difícil de explicar. Então, essa necessidade de pertencer, de ser estimado pelos outros. Jesus estimado. O mais rejeitado entre todos os homens. Agora, autoestima, de fato, ele tinha muita. Estava completamente equilibrado. Mesmo que todas essas coisas aqui não fossem realidade na sua vida. Por que isso, né? Que coisa é essa? Eu só posso chegar a uma conclusão, que se o Maslow está certo, Jesus está errado. Se Jesus está certo, o Maslow está errado.
Ele não entende o que é uma vida plena. Ele não entende, ele não tem uma palavra de vida eterna para você. Ele tem um pensamento para você, uma filosofia, ele tem uma ideia para você. Só falta uma coisa para essa ideia, só falta ela ser verdade. E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, que nós consideramos ser a verdade. E enquanto o mundo confunde, confunde na prática, né? O que é desejo e o que é necessidade, porque nós vemos as pessoas... Aí, irmão, eu falo o mundo, você pega isso e você está nessa, tá bom? Porque a palavra de Deus não foi escrita, não estou pregando para o mundo, não. A palavra de Deus não foi escrita para o mundo, não. A palavra de Deus foi escrita para os filhos de Deus. A palavra de Deus foi escrita para aqueles a quem Deus escolheu, aqueles quem Ele chamou. A palavra de Deus é uma palavra de Deus aos seus filhos, portanto é uma palavra para você. Mas a gente sabe que o mundo confunde desejo com necessidade. Na prática eles confundem. Mas a Bíblia faz uma separação muito clara entre o que é necessidade e o que é um desejo. Nós estamos falando isso desde a semana passada, eu não preciso falar muito. Mas para te mostrar que o mundo sabe muito bem a diferença, pelo menos na hora de escrever as definições do dicionário, no dicionário eu encontro assim, desejo. O que é desejo? Substantivo masculino. Aí vem o número 1, porque eles vão colocando assim, né, o sentido mais forte da palavra, depois eles vão colocando os sentidos mais próximos, né? O número 1 é aspiração, desejo, né? Aspiração, querer, vontade, ter os desejos satisfeitos. 2, expectativa de possuir ou alcançar algo. O exemplo deles aqui, desejo de enriquecer, é o exemplo do dicionário. Aí eu tenho depois necessidade, substantivo feminino. 1, qualidade do que é necessário. 2, o que não se pode evitar, inevitável. Por exemplo, dormir é uma necessidade. O dicionário explicou direitinho, é isso mesmo. Mas o que acontece quando você, crente, confunde essas palavras e troca uma pela outra? Às vezes com o incentivo da psicologia, que está aí em tudo, irmão. Você pode não conhecer a teoria, saber quem é Abraham Maslow, mas isso está na série de TV que você assiste, isso está no filme, isso está nas conversas que você tem durante o dia com os seus colegas de trabalho, isso está na filosofia do mundo, está aí, ó. E aí, o que acontece quando você confunde essas palavras e não consegue determinar o que é uma necessidade e o que é um desejo? Você começa a tratar o desejo como sendo uma necessidade, começa a se perder nisso aí. Irmão, o diabo trabalha para que você não consiga entender isso. O diabo trabalha para isso, tá? O nome dessa mensagem aqui é necessidade ou desejo? A resposta sobrenatural à ansiedade. Vou te dar um exemplo do diabo trabalhando em Jesus, com Jesus, para confundir as coisas. Você se lembra da tentação de Jesus? Jesus está lá, 40 dias de jejum. Aí ele está no extremo do físico dele, né? O inimigo lhe apresenta um atalho. Olha, Satanás traz para ele um atalho para alcançar o seu desejo, o seu propósito, talvez. Ele traz uma complicação em que muita gente cai. Ele diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O que ele diz? Eu posso dar o que você quer agora. Eu posso dar o que você deseja agora. Com o que ele está trabalhando? Está trabalhando com desejo. A tentação de Jesus é em cima daquilo que Jesus quer. Ele não ofereceu para Jesus uma coisa que Jesus não queria. Ele ofereceu uma coisa, inclusive uma coisa lícita. Inclusive, ele ofereceu para Jesus o que seria o propósito de Jesus, que é alcançar o mundo, etc. Né? A solução aparente que Satanás dá a Jesus é que a missão podia ser completada sem passar pela dor.
Mas para Jesus, necessidade e desejo não se misturam. Olha, não estou nem falando da mentira de Satanás, né? Porque ele promete o que ele não pode dar. Satanás não tinha como dar o mundo a Jesus, não. Tá? Ele só falou que podia. E é assim que é com toda a oferta de Satanás na sua vida. Ela nunca cumpre aquilo que ela promete. A solução imediata dos seus desejos não responde àquilo que realmente você precisa, às suas necessidades. O atendimento do seu desejo não resolve a sua necessidade. Vai pensando aí comigo, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Por que Satanás fracassou na tentação de Jesus? Porque Jesus tinha tanto o desejo como a necessidade num equilíbrio perfeito. Mais do que o seu desejo, a necessidade de Jesus. A necessidade de Jesus. Aquilo que ele considerava necessário, ou seja, acima do desejo. Era fazer a vontade do Pai. Agradar ao Pai era muito mais importante para Jesus. Agradar ao Pai era mais do que um desejo para Jesus. Agradar ao Pai era uma necessidade. Coincidia que o desejo, porque em Jesus não tem nada desequilibrado, coincidia que o desejo de Jesus também era agradar o Pai acima de todas as coisas. João capítulo 4, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus faz uma afirmação poderosa. Quando eles querem que ele coma, ele está muito concentrado na obra que ele está fazendo, uma obra que glorifica o Pai. Olha, o que ele diz? Ele diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Comida é necessidade, concorda? Uma roupa não é necessidade. Uma roupa nova não é necessidade, né? Você tem uma roupa, seu corpo está coberto, sua necessidade foi atendida. Mas a segunda já é lucro, né? A segunda, a terceira, um guarda-roupa cheio lá, não é necessidade. Pode ter sido um desejo, pode ser uma vontade. Uma bênção até pode ser. Mas olha como que Jesus coloca a questão do desejo e a questão da necessidade. Ele fala assim, gente, eu como fazer a vontade do Pai. Você está entendendo? Você está entendendo o que é para mim fazer a vontade do meu Pai? Para mim é comida. Muito mais do que essa aí que vocês querem. Esse marmitex que vocês trouxeram para mim aí. João 5,30 diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, mas na forma como que... Porque ouço julgo, o meu juízo é justo. Por quê? Porque eu não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João 6,38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está claro para você necessidade e desejo na ótica de Jesus? Agora eu vou fazer uma conexão com a ansiedade. Vamos fazer uma conexão com a ansiedade. Momentos extremos pode ser até que dê para confundir mais, né? Mas o problema com o ansioso é que ele vive o extremo no dia a dia dele. Ele vive o extremo no seu cotidiano. Veja o que eu falei. Surge uma situação e aí você fica preocupado. Dependendo de como for essa preocupação, já desagrada a Deus. Porque ela sinaliza falta de fé. Mas o problema com a ansiedade é mais profundo. Será que eu estou falando com você? O problema com a ansiedade, com aquele que, eu nem gosto de dizer assim, o ansioso, porque especialmente o crente não é o nome do seu pecado. Então eu não gosto quando o crente fala assim, eu sou ansioso. Parece que é igual falar assim, eu sou gente, eu sou homem, eu sou brasileiro, sei lá. Você não é o seu pecado. Você é quem Deus diz que você é. Você é um resgatado de Jesus. Você é um filho de Deus. Você é salvo. Você é regenerado. Você é alguém num processo de transformação. Você é muitas coisas que a palavra de Deus é, menos o seu pecado. Mas aquele que vive como se fosse ainda um escravo do pecado, e a Bíblia fala para você não se submeter de novo à escravidão da qual você foi liberto,
Esse ansioso, ele é diferente até daquele que é tentado numa situação da vida. Porque uma situação da vida, por exemplo, complicou, você perdeu o emprego, subiu o alerta, você começa a pensar o que fazer. É uma situação. Cuidado com a ansiedade nisso. Mas há pessoas que vivem a ansiedade, empregado, desempregado, irmão. Com dinheiro no banco ou sem dinheiro no banco. A vida para ele é um contínuo sofrimento, uma contínua falta de paz, porque não está vivendo o Evangelho na sua plenitude. Ele está cheio de necessidades não atendidas, né, segundo Maslow. A vida dele está complicada, mas o que eu encontro aqui na palavra de Deus sobre essa pessoa que ela sempre imagina que amanhã vai dar errado. Ela sempre acha que amanhã vai fracassar. Por quê? Porque ela imagina conforme a sua fé, irmão. Funciona assim. A sua fé te traz esperança. Se você tem fé em Jesus, automaticamente essa fé gera esperança no seu coração. A esperança faz você sonhar. E você imaginar o melhor, não o pior. Mas aquele que não tem fé em Jesus, ele rebaixa um pouco a sua fé. Ele tem um pouquinho de fé em Jesus. Ele é crente, membro da 9ª Igreja Presbiteriana. Mas ele tem um coração dividido. Preste atenção nisso, coração dividido. Ele então vive essa insegurança. Quais são as causas, segundo a Bíblia, da ansiedade? Só para ficar nesse texto aqui, irmão. Irmão, eu podia falar 2 dias para você sobre isso aqui. Mas aqui, segundo o texto aqui que nós vemos aqui, que nós já temos estudado aqui no Sermão do Monte, causa da ansiedade, ter o tesouro no lugar errado. O seu tesouro é aqui na terra. Você acha que é aqui que as coisas se resolvem. É no ter, é no conseguir. Quando você consegue, você comemora. E aí você fala, graças a Deus. E quando você não consegue, você está na loucura, você está na correria, você está na doideira. E não funciona, e a sua vida vive o desespero do ansioso. Tesouro no lugar errado. Pensa a vida de uma forma errada. É o desejo no lugar errado. Desejando algo terreno, como sendo isso capaz de solucionar o seu problema. Isso também se chama idolatria na Bíblia. Os olhos, lembra que nós falamos? Se os seus olhos forem bons, se o seu desejo for bom. Se aquilo que você deseja, se estiver desejando a coisa certa, ótimo. Se estiver desejando a coisa errada, péssimo. E acaba servindo a um mestre errado, um senhor errado. Porque nós vimos aqui, ou há de servir a um ou a outro. Ou há de servir a Deus ou às riquezas. E onde muita gente acha que esse texto não é para ele, é porque não é rico. E eu falo para você, a riqueza é o Senhor de ricos e pobres. Muitas vezes. Não de todos, graças a Deus. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, né? Ele tem salvado ricos e pobres. Mas o problema é que o rico serve a riqueza que ele não tem, na esperança de tê-la, e o pobre serve a riqueza que tem, e o rico serve a riqueza que tem, na esperança de não perdê-la. Isso é o que um ímpio faz, o que o mundo faz. Você sabe que há muitos ricos ímpios e há muitos pobres ímpios. Inclusive a maioria, porque a maioria é pobre, né? Agora, irmão, qual que é a causa da ansiedade? Então, tesouro no lugar errado, pensar a vida de uma forma errada, ter o desejo errado e acabar servindo o Senhor errado, que é Mamon, as riquezas. Muita gente crente que pensa assim, quantos problemas sumiriam da minha vida se eu tivesse dinheiro ilimitado? Já parou para pensar isso? Se eu tivesse dinheiro... Nossa, quantos problemas sumir da minha vida? Não, resolvia um bocado de problema. Hoje, resolvia tudo. Você viu que o autor do dicionário, quando ele foi dar um exemplo de desejo, ele falou desejo de ficar rico? Que é universal. Esse é o outro Senhor. Mas eu vou perguntar para você assim, você deseja isso? Você quer ficar rico?
para solucionar seu problema. Você quer ficar rico para solucionar seu problema? Tem muita gente achando que seu problema é dinheiro ou a falta dele. Engano. Eu vou te fazer essa pergunta de novo, mas antes eu vou te falar uma palavra de Jesus. Mateus 11, 28, 30. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te pergunto de novo, você quer o dinheiro ou é isso aqui que você quer? Porque o dinheiro não traz o descanso para a sua alma. Muitas vezes traz perturbação. A Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Lembra o que eu disse na semana passada? Daqui a pouco eu vou comentar mais. Você é aquilo que você ama, lembra? A gente vai falar mais. Mas responde isso aqui. O que você quer? Você quer o dinheiro para resolver aquele bocado de problema que você falou, nossa, dinheiro, resolvi aquilo lá. Ou você quer essa vida plena e abundante que Jesus promete? É claro que você quer a paz. É claro que você quer a paz. Mas como que isso é possível? Então nós terminamos a semana passada dizendo que nós somos aquilo que nós amamos. Isso é uma questão de identidade. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou mais complexo do que isso. Eu sou mais do que as minhas ideias. Muita gente pensa que ama a Deus, pensa que serve a Deus, mas o amor se revela naquilo que você é em Cristo, naquilo que você pratica porque Jesus está na sua vida. Amor é dinâmico, amor movimenta você, amor é essencial. Olha, a Bíblia diz que Deus é amor. Você está entendendo? Então, se identificar com Deus passa por esse amor. E amor está colado no desejo. Você é aquilo que você ama. E o que você deseja mostra o que é que você está amando. Aí é que está. Nós nos identificamos, nós nos parecemos com aquilo que nós amamos, não com o que nós pensamos. Muitas vezes você pensa e afirma uma coisa e vive outra. Nós não somos um cérebro num palito, como diz aquele escritor. E o amor é uma espécie de adoração. Adoração. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o mundo está sempre trabalhando para capturar os nossos amores, os nossos desejos também. Se você está em conflito com essas coisas, na semana passada eu fiz uma afirmação e eu quero repeti-la hoje. Existe uma saída, existe uma solução, uma salvação em Jesus para você, para que você viva uma vida plena e abundante. Você precisa crer. Como eu disse, a fé gera esperança, a esperança leva você a sonhar conforme Deus. E olhar, e quando você sonha conforme Deus, nos seus sonhos o seu futuro é abençoado. Quem crê em Jesus, quando pensa no seu futuro, pensa em um futuro de segurança, um futuro abençoado. O seu futuro, ele está relacionado ao seu tesouro maior, que está nos céus, que não pode ser tomado de você. A sua garantia eterna dada por Jesus não pode ser arrancada por você num só sequestro relâmpago. Um assaltante que pegou você e falou, agora você entrega tudo que você tem. Falou, o melhor não tem jeito de eu te entregar. Creia, nós vencemos a ansiedade. E aí, irmãos, assim, olha, eu vou ficar aqui sonhando e desejando que você esteja acompanhando aquilo que nós estamos pregando nos últimos meses, porque eu não posso me repetir demais aqui, mas eu desejo que você compreenda o seguinte, olha, nós vencemos a ansiedade
quando nós cremos que Deus é Pai. E aí, acompanha comigo aqui o porquê disso. O Senhor Jesus, aquele que não somente é pleno, o varão perfeito, mas aquele que se manifestou para nos dar a vida plena e abundante, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Tem uma marca nesse sermão dele aqui. A marca desse sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, é apresentar a Deus como Pai, o Pai Celeste, o vosso Pai Celeste. Então, nós vencemos a ansiedade quando nós cremos que Deus é Pai e que Ele conhece as nossas necessidades. Nós vimos isso várias vezes enquanto estudávamos o Sermão do Monte aqui. Eu preciso perguntar para você, você é filho de Deus? Porque nem todo mundo é filho de Deus. Por mais que isso possa soar ruim nos seus ouvidos, a verdade é melhor que a mentira, irmão. A verdade feia é melhor do que uma mentira bonita. A verdade é que nem todos são filhos de Deus, porque Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, e o receberam como Senhor e Salvador, não o receberam como um prêmio de loteria que você recebe e não tem compromisso nenhum para torrar, para gastar. Mas o receberam, o que é receber Jesus? É recebê-lo como Senhor, como governador da sua vida, como rei. Por isso nós estamos falando a lei do reino. Recebeu como Senhor e Salvador. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, então Jesus deu a você um direito de herança, um direito de ter um Pai que é Deus. Você tem um Pai que é Deus. Então, você vence a ansiedade quando você se lembra que você tem um Pai. Então você lê esse texto aqui, veja que hoje eu não estou aqui explicando muito do que é a veste de Salomão, né? No texto aqui, explicando o que é o lírio que não fia. Irmão, esse é o texto mais comum, mais conhecido. O difícil é viver esse negócio. Quando nós conhecemos essas coisas e temos Deus como Pai, a gente lê esse texto aqui, do 25 ao 34, com uma alegria, um descanso. Isso aqui é igual jogar água no fogo para nós. Apaga aquele fogo que estava pegando no nosso coração e na nossa mente. Nós somos acalmados, nós somos aliviados por essa palavra. O vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Eu estava vendo o que o Hernandes fala sobre é que ansiedade não é, porque isso aqui é importante, ó, porque às vezes a pessoa confunde. Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Em nenhum momento Deus está desprezando as necessidades do corpo, tanto é que Ele ensina a pedir o pão de cada dia. Ansiedade não é ser imprevidente quanto ao futuro. Não é você não planejar o futuro, não se esforçar pelo futuro. A Bíblia manda elogiar a formiga, irmão, porque ela economiza no verão para ter no inverno. Então não é uma questão de você ser previdente ou não ser, de você ser imprevidente. Não, se você está poupando aí é porque você não está confiando em Deus. Não, Deus fala para fazer isso, que a formiga faz, Deus mostra ela como exemplo. Não é parar de trabalhar, não, eu confio em Deus. A Bíblia fala que aquele que não trabalha é bom é que não coma. Se você não está disposto a trabalhar, a lutar, você está em pecado, irmão. Você tem que se esforçar, tem que trabalhar, né? Vai pegar uma vassoura, varrer esse chão aí, vai fazer alguma coisa da sua vida. A questão da ansiedade não é para... não tenho ansiedade, nem trabalho. Eu pergunto para você assim, qual que é a sua necessidade hoje? Você é capaz de identificar aquilo que você realmente precisa? Será que a sua resposta seria como a de Jesus? A minha comida, a minha necessidade é fazer a vontade do meu Pai. Porque nós vencemos a ansiedade quando nós conseguimos amar a Deus acima de tudo. E Ele cuida das outras coisas. Não é o que diz aqui? Depois de dizer que são os gentios que se preocupam e se desesperam com a vida. Por quê? E é interessante falar os gentios aqui, no texto eu falei, os que não têm aliança, irmão. Porque o gentio era aquele que estava fora da aliança com Abraão, está entendendo? Por isso que Jesus usa esse termo.
Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Você entregou sua vida a Jesus? Você obedece a Jesus? Foi batizado? Tem uma aliança com Deus? Então Jesus está dizendo que a ansiedade não é uma coisa que você pode deixar na sua vida, nem ficar falando assim, eu sou ansioso. Tem que ser uma coisa que você rejeita na sua vida, que você não aceita na sua vida. E você precisa se encher daquilo que é bom, que é a palavra de Deus, para que esse negócio saia daí de você. E eu creio que é por essa pregação e pregações como essa, que vem a fé no seu coração, ao expor essa palavra, a palavra de Deus, para que você possa abandonar uma prática ímpia e viver a vida plena que você almeja. Mas almejar é desejar. Você falou que o negócio é a necessidade. Não, pô, irmão. Aí que fica bonito, né? O desejo não é necessariamente mal, irmão. Quem falou para você que desejar é ruim, que a necessidade é que tem que ser atendida? A necessidade tem que estar no lugar certo. Você tem que ter uma prioridade. A Bíblia diz que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Esse que é o ponto. Porque o que a Bíblia nos revela mais do que isso? Quando ela diz aqui, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando daquilo que você deseja. Mas não deseja pecaminosamente. Não o deseja a ponto de ultrapassar a vontade de Deus por causa do seu desejo. Por quê? Não, eu tenho um desejo sexual. Isso é uma necessidade, que se eu não fizer sexo, aí deve dar um problema. Aí eu vou resolver isso de qualquer maneira, porque assim, seria bom se eu fosse casado, mas se eu não for casado, aí eu tenho que resolver. Não, aí você é tentado a ultrapassar. Não, eu estou desempregado, mas eu tenho um colega que é amigo de um prefeito, que é amigo do que comanda não sei quem, ele vai arrumar para mim lá por baixo, lá não tem concurso não, mas ele vai conseguir para mim. Como eu tenho a necessidade, a sua necessidade tem que ser agradar a Deus acima de qualquer coisa, confiando que o Senhor vai saber suprir aquilo que você precisa. Quando você coloca em primeiro lugar, e aí eu estou falando que, quer ver uma outra palavra que diz claramente que Deus se importa com o que você deseja? Deus... gente, até eu que sou pecador, me importo com o que essas meninas desejam, o que elas querem da vida delas. Eu sou animado com o que elas querem. Vocês vão me adorar agora? Será que eu sou melhor que Deus? Deus não está nem aí. Não, o negócio é o pão de cada dia. Darei o que você precisa e só isso. Ô irmão, por que Jesus está nos ensinando a conhecer a Deus como Pai? A questão que é as prioridades. Quanta gente tem abandonado a Deus à procura de riquezas, à procura daquilo que são os seus desejos, que ele confunde, chama de necessidades e fica para lá, ó. Quantas pessoas você conhece? Porque eu conheço muita gente que abandonou a Cristo no momento em que ele achou que ele precisava correr atrás. E ele não entendeu isso aqui e não sabe de Salmo 37, versículo 4 em diante, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso aqui não é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Não. Agrada-te do Senhor, ou seja, faça a vontade do Senhor, coloque em prioridade a vontade do Senhor, ame ao Senhor, ó Israel. Ouve, pois, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o maior de todos os mandamentos. É esse mandamento que resolve a sua vida. Então, é aí que começa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair sua justiça como a luz, teu direito, como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Eu vou terminar dizendo que Maslow está errado na sua teoria da hierarquia das necessidades, mas que existe uma hierarquia ensinada por Jesus, a hierarquia do amor. O que é que você ama mais? O que é o maior amor da sua vida? Porque é isso que vai governar você.
que você ama vai governar você. E se você amar alguma coisa mais do que a Deus, você vai abrir mão da vontade de Deus e vai enfiar o pé na jaca, como o povo diz, e vai pecar e vai estragar a sua vida. Vai estragar a sua vida porque pecado tem consequência. Mesmo o pecado perdoado tem consequência, irmão. Primeiro é para Jesus, né? Porque se nós pecamos, caiu lá na conta dele. Segundo, Deus não tem obrigação de nos livrar das consequências do nosso pecado, não. Chuta uma pedra para você ver e depois pede Jesus para fazer parar de doer. Chuta com vontade, porque você quer. Vai lá e chuta. Depois pede Jesus para sarar. Não é assim não. Tem certas consequências que você vai sofrer. Por isso que a Bíblia diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Peca não, irmão. Vai arrebentar com sua vida. Mas se alguém pecar, temos advogado, Jesus, Ele é a propiciação pelo seu pecado. Então existe uma hierarquia de amor que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. A necessidade máxima, essa foi a necessidade de Jesus. É isso que ele dizia. Para terminar aqui com a questão do fracasso de Pedro, lembra que eu falei na semana passada? O fracasso de Pedro, quando ele não conseguiu discernir entre os seus desejos e os seus amores, que ele falou que ia com Jesus até a morte não foi nada, não foi o fim da história. Jesus encontrou com ele naquela praia e perguntou 3 vezes a ele a respeito do que ele amava. Ele não perguntou o que você deseja, o que você quer que eu faça por você. Você quer que eu te dou que eu abençoe a sua rede? Para vocês, toda vez que você jogar a rede, Pedro, pegar muito peixe? Estou vendo que você está desistindo de ser apóstolo, está querendo voltar para a pescaria, né? Você quer que eu abençoe a sua rede? Né? Essa não foi a conversa de Jesus com Pedro. A conversa de Jesus com Pedro foi sobre o que ele amava. Mas Pedro reconhecia que ele tinha um problema com amor e desejo, e às vezes as coisas não batiam direito. É por isso que ele tinha fracassado. Mas Jesus falou com ele, se o seu amor estiver no lugar, Pedro, certo, Pedro, o resto eu resolvo. Sabe como que Deus resolveu para Pedro? Derramou o Espírito Santo sobre a vida dele. Foi isso que aconteceu. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus para nós realizarmos a vontade de Deus. O Espírito Santo ativa em nós o nosso amor por Deus e guia os nossos desejos para nós desejarmos a Deus. Por mais que tenha muitos desejos na sua vida que hoje estejam desordenados e precisando ser rearranjados, você está fazendo uma coisa que para muita gente é loucura. Você está se expondo a essa palavra, a essa pregação. Você está se expondo a uma mensagem que diz que você precisa de mudança. Quando você, segundo Maslow, precisava de tapinha nas costas, de ser aceito. Você precisava de alguém para te apoiar. Se você resolver fazer o que você resolver fazer da sua vida, porque seu direito, que é o que o mundo fala, nenhum direito a menos. Então você precisa de quem te apoie. Se a igreja não te apoia no seu pecado, procura quem te apoie. E tem mesmo, o Satanás está certo quando ele fala isso. Tem muitos grupos aí para apoiar o pecado. Mas se você quiser viver na presença de Deus e se expor como você está se expondo agora à palavra de Deus, você está num processo chamado santificação. E é assim que Deus vai trabalhando com você e comigo. E uma palavra que é uma espada de 2 gumes, porque ela corta para aí e corta para cá também. Eu também estou nesse processo, irmão, no qual o meu amor está direcionado a Jesus e os conflitos de desejo muitas vezes querem passar uma rasteira em mim. E eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de disciplina espiritual, eu preciso da ação poderosa do Espírito Santo para eu conseguir viver uma vida plena como Jesus vivia. Jesus não tinha medo da morte. Jesus Cristo não tinha medo de se entregar. Jesus Cristo não tinha medo de abrir mão de nada. Ele abriu mão do que é de mais precioso. E você? Está disposto a abrir mão do seu pecado? Está disposto a abrir mão de uma vida conforme o mundo? Está disposto a abrir mão
do que o mundo oferece para você como alternativa, toda hora o diabo chega com pena de você e fala: rapaz, tá aí um menino jovem, solteiro. Aí os solteiros acham que só eles são tentados. Aí chega lá pro cara casado e fala assim: tá vendo? Mas sua mulher, ela fez tal coisa, ela tá assim com você. Aí passa uma filha de Belial e dá uma piscada. Aí você fala: peraí, estou em conflito. Tá vivendo igual um louco aí, correndo, trabalhando, vivendo igual um ímpio, tá doido, rebentando com tudo dentro de si, trabalhando 24 horas por dia, esquecendo do descanso e tal. Aí você quebra emocionalmente, quebra fisicamente e tal. Aí vem o quê? Aquela pessoa que é apaixonada por você, Satanás. Satanás amava Jesus, gente. Olha, ele chegou lá para Jesus dando sugestão de pão. Falou: Jesus, Ô Jesus, com pena de você, Jesus. Passando fome. Já completou, né, Jesus? A proposta era 40 dias, né? Já acabou. Aqui, ó. Padaria está longe. Transforma essas pedras em pães, Jesus, que eu estou com dó. Satanás não tem dó, não, irmão. A proposta de Satanás, ele quer comer o seu fígado. Ele quer acabar com você. Os desejos incontrolados, eles vão levar você e a mim à ruína, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, nós perseveramos, e todos que perseveram na presença de Deus sabem o quanto eles dependem da ação de Deus 24 horas por dia na sua vida, sabe o que é ser tentado, sabe o que é dizer não ao pecado, com dano próprio, com perda própria, mas nunca comparado àquela entrega que Jesus Cristo fez por nós. Então, irmão, irmã, escuta aqui. Vamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador? Você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele quer salvar você dessa miséria aí. Viver estrangulado. Satanás quer fazer cativos. Ele é escravizador. Ele se relaciona assim. O relacionamento do diabo com o ser humano é assim. Escravo. O relacionamento de Deus com você é de pai. Pai às vezes é bravo, mas sempre ama, sabe o que é melhor para você e se dá por você. Até um pai pecador é capaz de fazer isso. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Então, vamos clamar a Ele agora. Vamos pedir ao Senhor. Irmão, nós precisamos disso, irmão. Não é você, não. Somos nós. Se você tem coragem, faça essa oração agora. Vamos orar. Fica de pé aí no seu lugar. É a última oração que nós vamos fazer juntos aqui. Clama ao Senhor pela sua vida. Clama ao Senhor para que Ele encha você do Espírito Santo. Para que a ansiedade não vença você, irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aonde? Por quê? Porque na cruz, claro, ninguém nem precisa falar, Jesus Cristo já pagou, nós vamos para o céu, não vamos para o inferno, mas é mais do que vencedor, é para hoje também. Vamos orar. Senhor, eu preciso dessa vitória hoje, nós precisamos dessa vitória hoje. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é tão franca, é tão clara, é tão perfeita. Obrigado porque o Senhor é o modelo para nós e o Senhor amou sobretudo ao Pai. O Senhor disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. O Pai dizia: está aqui o meu Filho, no qual tem todo o meu prazer. A satisfação em Deus, a satisfação de Deus em Deus, a satisfação da criatura, nós, não pode estar na criatura. Só pode estar em Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus, desesperadamente. Desesperadamente, por quê? Sem esperança nenhuma em nós. Nenhuma em nós. Somos pecadores, não temos esperança em nós. A nossa inclinação não é para o que é bom, Senhor,
mas a nova natureza que o Senhor nos deu e o poder do Espírito que o Senhor nos dá é suficiente para quebrar as algemas, para quebrar as cadeias, para eliminar as falácias, as mentiras do mundo, para nos fazer pensar conforme Deus, para nos fazer ter uma vida plena e abundante. A tua promessa não é uma promessa vazia. O Senhor não falou bonitinho para atrair pessoas e depois mostrou que não era assim. O Senhor tem uma promessa de vida plena, de vida com satisfação, de vida com contentamento, com alegria, com gratidão. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós até o dia de hoje. Perdoa, Senhor Deus, a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor Deus, se a gente sempre quer mais, porque o desejo é desenfreado. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter equilíbrio. Ó Deus, nós queremos desejar o que é bom, nós queremos ter bons propósitos, nós queremos alcançar grandes coisas, mas tudo em Teu nome, tudo para a Tua glória, nunca tendo que abrir mão do Senhor para poder agradar esse ou aquele, para poder alcançar isso ou aquilo, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é a nossa maior aspiração, o que nós queremos é o Senhor. Ó Deus, nós poderíamos até orar, eu podia até dizer: Senhor, tira a minha vida, se não dá para viver dessa forma, mas já seria uma bobagem, porque o Senhor tem me dado a vida, o Senhor tem nos dado a vida, Senhor. O Senhor tem nos dado a vida para nós vivermos para a Tua glória. Senhor, então ajuda-nos a celebrar a vida, não olhar para a vida como se fosse uma coisa ruim, não olhar para o futuro como sem esperança, como se tudo fosse dar errado. Senhor, tudo tem dado certo na vida daquele que crê, Senhor Deus. Se tem nos faltado fé, eu peço que o Senhor nos dê fé verdadeira, confiança plena, lembrança de que Tu és o nosso Deus e Pai, e que o Senhor sabe aquilo de que nós temos necessidades, mas também o Senhor é capaz de dizer, como o pai da parábola disse para o filho: filho, tudo aí é seu, sempre foi seu. Senhor, ajuda-nos a desfrutar o que o Senhor tem nos dado: inteligência, vida, capacidade, oportunidade. Senhor, ajuda a gente a parar de murmurar. Ajuda-nos a ser alegres com o que nós temos, ó Deus, e não infelizes por aquilo que não temos ou que não teremos, como se a gente soubesse alguma coisa sobre amanhã. A Tua palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Não importa qual será o mal de amanhã, porque no mal de amanhã o Senhor também estará conosco, mesmo que seja no vale da sombra da morte, ali o Senhor estará conosco. Então perdoa-nos, ó Deus, e coloca os nossos desejos alinhados com um senso de que a maior necessidade da nossa vida é amar ao Senhor, amar o Senhor, que nos amou primeiro, que tem nos amado com amor consumado. É isso que nós pedimos nessa noite, Senhor, e peço que a Tua bênção seja sobre nós, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmão, ser crente é bom demais, irmão. Vamos ser crente, que é bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus.